Histórias reais, fé inabalável, transformações que só Deus pode fazer. Seja bem-vindo ao lugar onde a esperança renasce. Podcast Meu Refúgio. Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio Meu Refúgio Podcast, esse espaço que foi criado para trazer pessoas com testemunhos reais, falando da sua história de intimidade com Deus, para edificar a sua vida e a sua jornada com o Senhor. Estou muito feliz nesse dia e eu tenho certeza que você já sabe quem é o meu convidado aqui, porque você clicou para assistir esse vídeo. Mas antes de apresentá-lo, eu quero convidar você a pegar o link desse vídeo e enviar para o maior número de grupos, parentes, amigos, porque eu tenho certeza que a história desse homem de Deus vai edificar a sua vida e assim como também vai edificar a vida dessas outras pessoas. É um crime cibernético. Se você não tiver ainda inscrito no canal, então se inscreva no canal, clique aí no sininho para ativar as notificações. E assim que nós tivermos o próximo episódio, você será notificado. E eu espero de todo o coração que você se deleite nesse episódio, que eu tenho certeza que vai ser incrível. Essa pessoa que está aqui é muito, muito, muito especial para mim, porque de fato é a pessoa que me lidera desde quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos. E foi a pessoa que eu tenho certeza que Deus escolheu para me ensinar sobre paternidade divina e sobre o que é uma vida de intimidade com Deus. É o pastor Paulo Subirá. Seja muito bem-vindo, pastor! Que alegria ter o senhor aqui. A alegria é minha de estar aqui com você. Vamos usar esse tempo para uma conversa proveitosa, né? Amém. Que possa edificar o coração de cada um que está assistindo. Mas especial, você é uma pessoa especial, Roberta. Eu quero dizer que a gente tem caminhado junto nesses anos. Já passamos por várias etapas da sua vida e você da nossa igreja. Sim. E eu quero dizer que eu te considero uma pessoa vencedora, uma pessoa de sucesso e parabéns. Eu estou muito feliz de estar aqui para compartilhar com você e com todo mundo que vai nos ouvir um pouquinho da minha história, que vai edificar com certeza. Ai, que alegria! É muito bom ter o senhor aqui, de verdade. Desde o primeiro episódio que a pastora Ju sentou aqui, que eu tô aqui com o coração em festa. O pastor Paulo vai vir, o pastor Paulo vai conseguir, gente, Chegou a o dia. agenda. Mas glória a Deus que o senhor chegou. E obrigada, pastor, por alegria ter feito tanta diferença na nossa vida, na minha vida com Deus. E me ensinado tanta coisa. Que bom. Tanto quanto fala no púlpito, quanto nos corredores, né, nas entrelinhas, né, e é muito gratificante para mim estar diante de um casal de pessoas que têm caráter para fazer diferença na nossa comunidade aqui em Orlando, mas também na vida de quem se propõe se submeter para aprender. Obrigada, viu? Bom, mas eu tô aqui para falar da sua história nesse dia. Vamos embora. E eu quero começar perguntando, pastor Paulo, como foi que começou essa jornada de intimidade com Deus? O senhor já nasceu num lar favorável? Como é que foi essa história? Começa pra gente. Acho que a história de cada um é bem interessante. A minha eu me entendo por gente crescendo num lar cristão evangélico, né? Então os valores da palavra de Deus, os valores de caráter bíblicos, eles foram sendo transmitidos desde cedo. Claro, a gente não tem consciência disso. A gente vai entender mais tarde, a partir da adolescência, né, quando você começa a perceber que o seu mundo de família é diferente do mundo de outras pessoas. E eu fui tendo consciência de que a gente era parte de uma família que temia Deus, esse Deus único, Deus criador, e que esses valores, né, meus pais viviam. Então, assim, a grande diferença, o diferencial que eu acredito foi essas marcas de caráter que meu pai Juarez e a minha mãe Zeni deixaram, né, no coração de cada um dos filhos, vivendo o evangelho. Era sincero, era genuíno, era verdadeiro aquilo que eles viviam. No caso da minha mãe é verdadeiro até hoje, ela ainda está viva. Amém. Né? Então eles nos inspiraram. E como todo bom adolescente, você começa um processo de questionamentos. E nessa fase a gente acaba flertando com a rebeldia humana, né, natural do ser humano. E essa foi uma fase difícil para mim, para os meus pais, né? Você comentou antes sobre paternidade, é um dos assuntos que eu mais gosto de falar. Então a verdade é que houve um conflito geracional de emoções entre eu e meu pai, e isso acabou me deixando fora de uma vida plena no evangelho por vários anos, entre a adolescência e o começo da juventude. Então, quando você me perguntou sobre intimidade, eu não me sentia íntimo de Deus nessa fase. Dos 12 aos 22 anos, mais ou menos, foi um hiato, assim, de uma separação, não só do coração, principalmente do meu pai, né, que é uma grande referência para ser a imagem de Deus
na vida de qualquer pessoa, o pai especialmente, mas também me separou tanto do pai quanto de Deus, como eu estava falando. Então, essa intimidade mesmo eu fui encontrar mais tarde, quando eu me rendi aos pés de Jesus. Uau. E aí eu posso já continuar a história, Sim. se você me permitir, Sim. porque nessa fase de adolescência, de questionamentos, de perguntas, de conflitos geracionais, o mundo tem muitas propostas, Sim. né? E aí eu acabei me interessando por muitas coisas que não me levavam mais próximo de Deus, ao contrário, me levavam mais longe. Fui me distanciando daquele convívio familiar, encontrei vários amigos nessa época de adolescência, e quando você tem problemas familiares, você acaba gerando uma segunda família de amigos nessa época de juventude, e a gente começou a viver algumas coisas que não tinham o aval de Deus, muito menos os nossos pais. Uau. Aliás, nossos pais não sabiam quase nada que a gente fazia, né, escondido e tal. Mas teve um momento muito singular na minha vida, onde todo mundo que me conhece sabe dessa história. Eu estava com esses amigos drogado numa praia. Uau. E isso já estava ficando comum, né? O uso de drogas, não muito pesadas, mas assim, fazendo parte do cotidiano. Sim. E me veio uma tristeza profunda. Profunda como talvez nunca antes tinha acontecido. E eu fiz uma oração. Falei, Deus, eu tentei ser feliz sem você e eu não consegui. Uau. Então, aquele dia eu falei, eu quero fazer o caminho de volta. 28 de dezembro de 1996. Eu lembro muito porque foi um divisor de águas entre o que eu vivia até então e o começo de uma nova vida. E essa nova vida, ela começou a ser um rompimento com a vida velha para depois virar uma intimidade. Então, comentando já sobre intimidade, eu acredito que o grande fator de revolução na minha vida espiritual e emocional foi ter recebido a Deus como Pai. Foi ter uma revelação minha, pessoal, de Deus como Pai. Então, curou a minha paternidade natural, eu pude ser uma pessoa diferente para o meu pai enquanto ele estava vivo e me aproximou de Deus. Então, a partir dali, dessa descoberta, eu comecei a ter desejo da intimidade com Deus a partir dessa revelação de paternidade. Meu Deus. É isso aí. Uau, meu Deus, que início, pastor. Porque eu olho e vejo a família, ela tem filhos, uma família que tem filhos diferentes, né? São pessoas diferentes, que têm experiências diferentes, né? Mesmo sendo filhos do mesmo pai. Então, quando o senhor fala sobre isso, eu lembro, né, de histórias que eu já ouvi em atendimentos dessa desconexão entre pai e filho, né? Eu acho que o Espírito Santo está, né, movendo a gente aqui para falar um pouco sobre paternidade, porque eu acho que esse é um dos maiores desafios para a humanidade, principalmente da nossa nação brasileira. Sim. É como que fosse uma nação órfã de pai. Sem dúvida. E essa desconexão, ela acaba trazendo esse espaço para a gente buscar esse lugar que precisa ser ocupado, mas em outros ambientes, né? Sim. Pastor, e aí como é que foi que começou? Então teve esse momento de tristeza, e aí sentiu falta, e como foi o primeiro passo? Como foi dar o primeiro passo? Eu tenho certeza que tem gente aqui nos assistindo que precisa dar esse primeiro passo. Com certeza. A Bíblia diz que a tristeza de Deus, ela produz arrependimento e transformação, mudança. Então eu acredito genuinamente que aquela foi uma tristeza que veio do Espírito Santo, né? Porque aquele sentimento de distanciamento é porque eu já tinha alguma proximidade, né? E sem dúvida nenhuma, um dos grandes temas que eu falo desde então é o tema da paternidade de Deus. É aquilo que Deus usou para me atrair. Eu costumo dizer o seguinte, os atributos de Deus, eles são revelados no Velho Testamento. Então você vai ver um Deus poderoso, um Deus que intervém, um Deus que abre caminhos e tantos outros nomes que a gente conhece, né? Um Deus que cura, Rafael, El Shaddai, Adonai. Mas quando você vai para o Novo Testamento, é quando Jesus revela algo que o Velho Testamento não revelava. Então, eu costumo dizer o seguinte, né, para você que está em casa também, aí, para estar ouvindo, quando um pai, isso aconteceu comigo, meu primeiro filho, Samuel, quando a Juliana entra grávida no hospital, né, com um barrigão, ela sai com a criança nos braços. E eu digo que quando um filho é revelado, também é revelado o pai. Uau. Então, naquele momento eu senti o seguinte, o filho estava escondido. Todo mundo sabia porque era evidente pelo tamanho da barriga da mãe. Sim. Mas quando o filho é revelado,
o Pai também. Então a gente tem uma foto em frente ao hospital, isso serve como exemplo do que eu quero dizer a respeito de Deus. Então quando Jesus é revelado, esse mistério é guardado no Velho Testamento todo, quando Jesus é revelado, ele revela o Pai. Uau. Até então o Velho Testamento só tem uma menção de Deus como Pai. Então, para mim, o grande diferencial da minha vida cristã, que eu gostaria de compartilhar com você, com quem nos ouve, é que Jesus veio revelar o Pai e o tempo todo ele está dizendo, Pai, eu te dou graças. Pai nosso, que era dele, ele passa a ser nosso. Então, a grande revelação que eu entendo que Jesus trouxe e eu absorvi essa revelação foi a paternidade de Deus. Um Pai que quis me gerar, um Pai que me ama, um Pai que me perdoa, um Pai que acredita em mim, um Pai que me impulsiona, um Pai que me dá ferramentas, né, dons, habilidades, ministério, chamado. Então, assim, é incrível a capacidade de Deus, dele como Pai, de formar nossa identidade, porque a identidade ela é formada a partir da paternidade. Meu Deus. Né? Então, eu costumo dizer que quem tem paternidade, tem autoridade, tem identidade. Meu Pai, Deus. P-A-I. Uau. Paternidade, autoridade e identidade. Então, de novo, pastor. Quem tem paternidade, repete aqui, só para ficar Quem didático. tem paternidade está debaixo de autoridade e possui uma identidade. E é incrível que forma a palavra pai. Pai. Uau. Nossa. Então, assim, aquela limitação que eu mesmo ajudei a criar em relação ao relacionamento que eu tinha com o meu pai natural, e não conseguia, na minha dor, enxergar tudo que ele era e o que ele fez por mim. Meu pai é uma pessoa que, a minha mãe afirma, ele nunca deixou de orar por vocês um dia sequer. A minha mãe costuma dizer, eu não orei todos os dias, eu orei sempre, mas não todos os dias, mas seu pai orava sempre. Então, assim, a gente só dá o que tem. E eu fui entendendo, a partir da minha conversão e dessa transformação, que nossos pais dão o que têm. Então, meus pais deram o que tinham, meu pai deu emocionalmente o que ele tinha, mas essa rebeldia que eu tinha, não por causa da adolescência, mas no meu coração mesmo, a falta de dependência de Deus, ela me fez olhar para o meu pai e não entender o lugar em primeira posição dele. Em segundo lugar, a função, funcionar para mim como protetor, né, como aquele que indica o caminho, porque também pai dá destino. Né? Paternidade gera destino. E você comentou uma coisa agora há pouco, né? Nós no mundo ocidental, Brasil, e tanto aqui onde a gente está nos Estados Unidos, infelizmente no Brasil, onde a gente sabe que o governo solta essas informações, às vezes exaltando o papel da mulher tão importante e corajosa, porque a mulher é mais corajosa que o homem. Né? Ela fica dentro do lar com os filhos. Uau. E o homem gera e abandona. Né? Mas a gente chegou a uma época no Brasil que havia como que se fosse uma vitória, né? Por exemplo, 1/3 dos lares são liderados por mulheres. E a gente sabe o peso que isso é, né? A falta que faz um homem. E voltando para isso, então, a ausência que causa, né? As pesquisas que você vê aqui nos Estados Unidos, a ausência que causa de um homem, um pai na família. Então, tudo isso a gente não compreende quando a gente é adolescente. Sim. Mas à medida que eu fui convertendo o meu coração a Deus, inclusive eu entendi o que o profeta Malaquias, o último livro do Velho Testamento, diz, capítulo 4, verso 6, se eu não me engano, diz que Deus viria convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E a sequência diz, para que eu não fira a terra com maldição. E é curioso porque no português a última palavra do Velho Testamento é maldição. E ela está relativa aonde? Ao conflito geracional. Uau. Então, quando eu entendi esse texto, eu perguntei para Deus. Falei, Deus, o texto começa assim, os pais converterão o seu coração aos filhos. Eu, biblicamente, ainda falei, Deus, tá vendo? É meu pai que tem que converter o coração para mim. Né? E depois os filhos aos pais. E eu, na verdade, eu fui sincero, eu falei, Deus, quem que se aproxima primeiro para essa distância ser vencida e a maldição sair do meio do relacionamento? E o Espírito Santo me falou, quem entender primeiro. Uau. Então eu me aproximei, né? Tivemos um concerto espiritual e o início de um concerto emocional, eu e meu pai. Mas Deus o levou pouco tempo depois, mas foi o suficiente para eu me sentir numa estrada de paternidade, autoridade, identidade, destino. Né? Então é isso que eu tenho vivido. Eu falo muito sobre isso porque é uma cura interior muito grande que Deus produziu no meu coração. Porque você pode perceber que o filho pródigo, né? Não sei o quanto a gente vai ficar nesse tópico. Fica à vontade, pastor. Mas o filho pródigo, o que acontece? Ele vira um andarilho espiritual.
Então, isso é muito pesado para você que está nos ouvindo, nos assistindo. É muito forte. Quando a gente se rebela contra uma autoridade, especialmente pai e mãe, né, você entra num lugar de sequidão espiritual, emocional, né? Você é desencaminhado. Então, a parábola ali não é só uma parábola, é uma verdade espiritual, tanto que ela é contada exatamente para nós entendermos qual que é o ponto de vista espiritual. Aquele homem, ele vai definhando no caminho. E eu passei por esse episódio. Eu sentia que a minha vida estava descendo. A despeito de qualquer outro sucesso, eu sentia que a minha vida estava escurecendo, né, o meu interior. Então, essa volta para um lugar da paternidade natural e da paternidade espiritual, eu sinto que foi assim uma grande mudança a partir do qual depois esse Deus começou a se tornar íntimo. Mas no momento foi apenas, não posso dizer apenas, mas foi o começo, ele foi de uma conversão de coração, para tirar a maldição. E depois as bênçãos vêm vindo, porque aí através da obediência, né, de colocar Deus no devido lugar, aceitá-lo como pai, entender que Jesus é o nosso irmão mais velho, ele já mostrou o caminho. Então eu uso muito essa ilustração, né? Eu digo, o Samuel é mais velho, você sabe, eu tenho 3 filhos, depois tem a Sara e a Samara, e a gente fazia compra assim no mercado e começou a ensinar os filhos a ajudar. Então eu dava lá um pacote de papel higiênico, pacote de fralda, e o filho lá ia carregando. E eu percebi desde cedo que a Sara, a segunda, olhava para o Samuel o primeiro. Uau. Tipo assim, para onde que ele está indo, o que que ele está fazendo. Então, sabe, Jesus como primogênito, ele sabe o caminho, a gente só precisa segui-lo, né? Ele mesmo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então descobrir a paternidade de Deus passa por um relacionamento de converter o coração a Cristo e ser cheio do Espírito Santo, né? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo conhece o coração do Pai e revela. Então, para a gente saber os planos que Deus tem a nosso respeito, nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo falando ao nosso coração, né, aquilo que Deus deseja, para você fazer o que você faz, eu fazer o que eu faço, e assim por diante. Um relacionamento pessoal com Deus, mas principalmente com esse fundamento da tranquilidade que a paternidade produz. Meu Deus. Gente, eu ficaria aqui só escutando o pastor Paulo falar mais sobre paternidade, porque é exatamente, é muito profundo, né, pastor? É um assunto que, infelizmente, ele meio que define ali a vida do ser humano, né? Se a gente não tiver cuidado sobre isso, as revoltas internas, as inquietudes, as frustrações, as decepções, com as expectativas frustradas que a gente tem de pai e mãe, sem essa compreensão que eles são vítimas de outras vítimas, né, de outras vítimas, acaba levando a gente para um caminho totalmente distante do caminho que Deus tem para nós, né? Sem dúvida. E aí o senhor estava contando essa jornada e aí retorna e teve o episódio da morte do seu pai. Eu queria que o senhor prosseguisse aí, que eu estou curiosa para saber, acho que o pessoal também. Como é que foi então esse momento, pastor? Assim, o que a gente pode perceber, como eu disse, a gente cresceu no lar e aí você vê como são os frutos dos pais na vida da gente. Claro que a gente também percebe as ausências, né, de algumas coisas que eles não puderam nos dar, mas as grandes marcas positivas que eu quero dar ênfase aqui é exatamente essa, assim, quando a gente se deu conta, né, eu principalmente. Meu pai faleceu, eu acredito que eu tinha 28 anos. E é uma época que você começa a entender a vida, você começa a perceber a vida e os bons depósitos que você recebeu. Então, assim, um episódio do falecimento do nosso pai, novo, 63 anos, mas eu sempre costumo ver o lado cheio do copo, a gente está olhando aqui para a água, né? Tem o lado cheio e o lado vazio, eu sempre costumo ver o lado cheio do copo, né? Em vez de olhar que meu pai poderia ter vivido tantos anos, eu comemoro o fato de ter tido um pai, de ter tido um pai presente, de ter tido um pai comprometido, primeiro com o casamento, com a minha mãe, segundo com a criação dos filhos, né? Nos ensinar o caminho da verdade, não ter medo de ensinar a palavra de Deus como a única regra de fé para a gente, porque eu acredito que hoje, como pais, muitos de nós somos tentados a facilitar, a simplificar. O mundo está muito, assim, né, convidativo para que a gente tente se adaptar, e isso é um problema. É algo que a gente precisa repensar na nossa fé e a nossa educação em relação aos nossos filhos. Não ter medo de ser radical, né? Não ter medo de colocar as coisas, os pingos nos is. Então, assim, meu pai era alguém que tinha muita convicção daquilo que ele seguia, e eu acredito, como já faz aí 21 anos, eu acho que eu percebi mais a falta dele
e o que ele deixou na minha vida depois do falecimento dele, Sim. do que antes, né? Porque com 28 anos a vida está começando, você não percebe muita coisa. Pai de filhos com poucos anos, então quando a vida vai te levando às fases, né? Principalmente de criação dos filhos, é um convite para você revisitar os seus momentos, as suas etapas. Então, assim, meus filhos na infância me fizeram pensar na infância, na minha. Sim. Meus filhos na adolescência me fazem pensar na minha adolescência, e assim por diante. E é uma fase também que a gente consegue identificar algumas coisas que a gente errou, né? E Deus é tão misericordioso que Ele dá a chance da gente se arrepender e começar de novo. O salmista, ele disse o seguinte, perdoa-me os pecados que me são ocultos. Aliás, revela-me, né? Consequentemente, perdão também, mas revela-me os pecados que me são ocultos. Então, eu acredito que a partir dali eu comecei a fazer uma revisão, a partir desse falecimento do meu pai, de uma revisão interna, né? Da minha hombridade, dos valores que eu tinha recebido, de como dali para frente as coisas seriam e tal. E eu pude perceber que muitas vezes que eu quis procurar o pai, não tinha mais, né? Para ter um relacionamento, para pedir um conselho e tal, etc. Então, para você que está ouvindo essa história e tem pai, né, e tem mãe, eu quero dizer, aproveite muito bem, né? Vença as limitações que você tem, espirituais, emocionais, honre teu pai, honre tua mãe, que é o que eu consigo fazer nesses últimos anos, né? Eu costumo dizer que eu honro muito mais a minha mãe nos últimos 21 anos depois que meu pai faleceu do que antes, aquela consciência, né, do que a Bíblia fala, e às vezes na nossa juventude a gente trata tão superficialmente sobre honrar os pais, né? Honrar é diferenciar. Então, os nossos pais merecem um tratamento especial. E a minha mãe, ela tem uma influência muito grande na minha vida. Eu sou caçula de 3 irmãos, é aquela, né? Dizem que caçula é mimado, que ele fica mais tempo com a mãe, e de fato tem sentido isso, né? Então, eu lembro, assim, de traços de caráter da minha mãe, mas é inegável também dizer que, né, o meu pai deixou um bom legado, um bom exemplo, principalmente de fé. Principalmente de fé, assim, eu tenho o privilégio de ter pais que eu nunca vi oscilarem na fé. Uau! Nunca, não tenho registro nenhum de oscilação, de será que Deus é isso mesmo, será que vale a pena, será que Deus falhou comigo, me esqueceu? Nunca, você conhece minha mãe muito bem, né? Então eu tenho essa bênção, não só o pai, falando bastante de paternidade, porque quando um casal entende e se afina, eles comunicam a paternidade de Deus junto, né? Deus, eu costumo dizer assim, eu enxergo da seguinte maneira, Deus faz o homem, e depois Deus deixa muito claro que Ele tira algo do homem para fazer a mulher. Então, a gente já sabe que não é completo, não é uma questão de inteligência, é o óbvio. Mas quando a gente vai passar valores para os filhos nessa relação com Deus, a gente entende que o papel da mulher é fundamental. Eu me lembro o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, né? A fé que eu vejo em você, que veio da sua mãe e da sua avó. Então, a gente sabe que o papel da mulher é muito importante também. E quando eu vejo que quando acontece de uma criação onde só tem a mãe presente, ou às vezes na fé, ou presente fisicamente, ou emocionalmente, espiritualmente, eu fico feliz de pensar que Deus deixou um versículo na Bíblia dizendo que Ele é marido. Isaías 54, Deus completa, né, isso. Para o homem não tem uma colher de chá dessa, você percebeu? Não tem na Bíblia, né? E ele diz assim para o filho, ele faz com que o solitário habite em família, que Deus é pai de órfão. Então, assim, Deus tem provisão, né? Não importa qual a situação que você esteja, a sua composição familiar, como as coisas são, dependa de Deus. Acredite na paternidade de Deus. Deus faz derramar dos céus, né, uma chuva que vai preenchendo o nosso espírito, vai preenchendo a nossa alma, vai trazendo suprimento. E a gente costuma relacionar Deus, quando a gente fala de provedor, né? O primeiro texto onde a Bíblia fala de Deus prover, onde ele é reconhecido, de novo, ele é chamado, é por Abraão em Gênesis 22:14. Quando ele chama Jeová Jireh, no monte do Senhor se proverá. Porque ele disse sim para o sacrifício, ele está na obediência. Aí o mensageiro de Deus diz, não mate seu filho, não é isso que eu queria a sua obediência e eu queria ver o seu coração. E aí ele fala, pô, mas eu tô com
a mesa está posta, como é que eu faço? Deus traz a provisão. Sim. Então, a primeira provisão de Deus, o Deus provedor, diferentemente do que muitos de nós pensamos, não é financeira. Em primeiro lugar, Deus proveu o seu próprio filho em nosso favor, porque aquele animal significava Jesus, que é o nosso substituto. Uau. Em segundo lugar, aquela era uma provisão não financeira, mas uma provisão de propósito. Sim. E a gente costuma limitar Deus chamando ele de provedor só para a área financeira. Então Deus também é provedor daquilo que é espiritual, daquilo que é emocional. Deus é provedor de família, de relacionamentos, de amigos, né? De recursos financeiros também. E a última coisa lá no final que eu acredito às vezes, a gente pensando, né, só no dinheiro, que é uma coisa que aqui, nesse país, a gente tem que lutar contra, né? Porque é o espírito que opera, o espírito dos recursos financeiros, do poder do dinheiro, e a gente precisa entender que a provisão de Deus é antes muito mais espiritual, emocional e de todas as áreas do que necessariamente financeira. Amém. Meu Deus, pastor, que presente. A gente não chegou nem na metade do podcast, Maravilha. eu já estou tão abençoada aqui, obrigada. Vambora. O senhor falou algo que me chamou a atenção e eu queria fazer uma pergunta específica sobre maturidade. Porque assim, a gente muitas vezes não sabe que a gente não está honrando os nossos pais como deveria. Ainda sobre essa temática dos pais, Bom. Quando a gente vai amadurecendo, a gente vai amadurecendo em Deus, a gente vai começando a ter uma noção de que realmente a gente está honrando ou não os nossos pais, né, pastor Paulo? Sim. Porque à luz da palavra, a gente é espelhado ali no nosso comportamento. Tipo, a palavra está dizendo isso e eu estou agindo assim. Então, a gente realmente começa a se confrontar. E aí, o senhor falou sobre o momento, quando os filhos estão pequenos, a gente se lembra da nossa infância, na adolescência, e na fase adulta a gente começa a ter essa maturidade. Sim. Quando para o senhor, dentro do seu entendimento, o senhor acha que a gente está madura em Deus para conseguir honrar os nossos pais? É só na idade cronológica, quando a idade cronológica chega, ou você acha que a gente pode amadurecer, por exemplo, na adolescência? Eu creio que sim. A idade cronológica é um apontamento divino de Deus para a gente ter noção de que as coisas são assim. Elas começam pequenas, se tornam grandes, elas começam com pouco, elas vão para muito. Então, a gente tem a tendência de esperar que cronologicamente, tanto a gente quanto os outros, a gente esteja maduro no tempo X. Então, vamos lá. A lei diz, para 18 anos você está apto para isso. Com 21 você está apto, autorizado, maduro cronologicamente para aquilo. Mas a gente sabe que espiritual e emocionalmente é muito diferente. O corpo, na verdade, ele se torna pronto, né, rapidamente. Eu costumo interpretar assim o que a Bíblia diz. Não tem adolescência, biblicamente falando. Né? Quando o nosso corpo se torna capaz de reproduzir, a gente cronologicamente, biologicamente, já está pronto para passar de fase. Né? E a sociedade moderna, especialmente ocidental, ela esticou essa fase de 12 a 30, né? Passou de adolescência para adultescência, e as pessoas estão ficando infantis porque elas não assumem compromissos no tempo certo. Uau! Então, acho que esse é uma grande chave também na educação dos nossos filhos. Né? A gente precisa, por melhor que seja a condição financeira, social ou qualquer outra coisa dentro do nosso lar, a gente precisa fazer os nossos filhos assumirem compromissos que vão amadurecendo. Eu creio que com isso a pessoa, né, o ser humano, seja ele adolescente, jovem, adulto, ele vai entendendo aquilo que é esperado dele. Primeiro dentro da sociedade, né, dentro da família, mas especialmente dentro da palavra de Deus. Então a gente tem que educar não só com a cultura da casa, mas também tem que educar com a cultura do reino, que é a palavra de Deus. Então, assim, um exemplo né, meu filho sempre, o primogênito Samuel, ele acaba sendo aquele que dá mais exemplos porque a gente vive aquilo, né, com aquele filho. Eu lembro que eu cuidava da editora, né, que publica os livros do pastor Luciano, e teve uma oportunidade de ter uma vaga para um office boy, né, aquele garoto que ajuda no escritório, e eu convidei meu filho Samuel, e ele começou a trabalhar, mas nós já tínhamos uma pessoa com uma posição ali gerencial, e eu disse, você vai responder para ele. O que você precisar, você vai responder para essa pessoa. Você não vai falar comigo, mesmo eu sendo um sócio e diretor da empresa. Porque você tem que ensinar os filhos desde cedo que, assim que Jesus fez elogiando, se eu não me engano, um centurião, ele disse assim, eu não vi fé desse tipo nem em Israel, porque aquele homem diz o seguinte, eu sei mandar
e sei ser mandado. Eu acredito que parte considerável desse entendimento de maturidade passa por isso que Jesus elogiou. Quando a pessoa ela sabe que ela faz parte de uma hierarquia tanto para mandar quanto para ser mandado. Então, assim, quando você fala de honrar os pais, eu creio que essa soma de pequenas ações dentro da família e dentro da igreja, porque a igreja não é um ambiente só para falar de coisas espirituais ou espiritualizadas. Sim. Não é para falar só do céu. O Evangelho, você pega o Novo Testamento, ele também é muito prático. Se Levítico está estabelecendo as relações, os relacionamentos e dizendo como as coisas deveriam ser, não só no culto a Deus, mas entre as pessoas, você vai ver Jesus no Sermão do Monte falando várias dessas coisas e depois os Evangelhos vão dizer, você roubava? Não rouba mais. Você aceitava propina? Não aceita mais. Fica contente com o seu salário, não tenta pegar um por fora. Então, essa parte prática do Evangelho. Então, quando a gente fala de honrar, a gente precisa, por isso que eu citei agora há pouco, o que é honra? Sim. Honra é diferenciar. Então, se a Bíblia diz que nós devemos honrar a Deus, ele não pode estar no mesmo patamar das outras pessoas. Se a Bíblia diz que nós devemos honrar os pais não podem estar no mesmo patamar de outras pessoas. Se a Bíblia diz para a gente honrar o matrimônio, né, e ter um leito sem mácula, então a gente precisa ter honra com esse lugar também, diferenciando ele de qualquer outros ambientes e circunstâncias. Então, honrar os pais, primeiro, é fazer o óbvio. Né? Eu costumo dizer o seguinte, olha, minha mãe me carregou 9 meses, me amamentou, né? Cuidou de mim, me educou, me limpou tantas vezes com as necessidades que eu fazia, me deu comida. Então, assim, se a gente só inverter e falar assim, eu preciso fazer pelo meu pai, pela minha mãe o que eles faziam, né? Assim como um pai, na maioria das vezes, sai de casa cedo, não vê os filhos, às vezes chega à noite. Então, o que é honrar? Primeiro é diferenciar. Eu não posso dar o mesmo tratamento para os meus pais que eu dou para as outras pessoas. Sim. Eu não posso ser mais legal, eu não posso presentear mais pessoas do que eu presentei aos meus pais. Então, honra para mim, ela tem que ser de maneira bem prática. A honra é com palavras, honra é com presentes, né? Nesse mundo moderno que a gente vive, em convulsão, por outro lado, a gente tem muito material bom. Então, as 5 linguagens de amor. Sim. Eu acredito que descobrir linguagem de amor de um pai e de uma mãe também é honrar. Né? Para alguns é palavras de afirmação, para outros é presente, outro é toque físico, e por aí vai. Você pode pesquisar mais sobre isso. Então, diferenciar, né? Honrar pai e mãe, eu acredito que é amar. Às vezes a gente está disposto no nosso esforço de ser um bom cristão, não no esforço próprio, mas no esforço de deixar Deus fazer a obra em nós, a gente acaba amando até o inimigo. Porque Jesus disse, ame o seu inimigo. E às vezes quem é de casa a gente tem mais dificuldade de honrar por causa dos estresses do dia a dia. Eu acho que uma grande lição é a gente renovar a misericórdia, a graça para quem faz parte da família, né? E poder honrar pai e mãe. Até porque, para quem é inteligente, a Bíblia diz que é o primeiro mandamento com promessa, né? Que Deus vai estender a nossa vida a partir do entendimento, ou melhor, da prática de honrar os nossos pais. Então eu te convido, honre mais ontem seu pai e sua mãe do que hoje, honre amanhã mais do que você está honrando hoje, que com certeza Deus vai abençoar a sua vida de todas as maneiras. E qual o impacto, pastor Paulo, da intimidade com Deus exatamente nesse ponto? Maravilha. Você diz em relação a honrar pais? Ou... Isso, até a viver essa maturidade espiritual dentro de um período que não seja só cronologicamente na velhice, vamos dizer, ou lá nos 40 eu sou grato a Deus, e eu acho que você já me ouviu falar isso, porque Deus me permitiu chegar aos 50. Amém. Moisés escreve Salmos 90, verso 12, ensina-nos a alcançar, né, a contar os nossos dias para que a gente alcance um coração sábio. Então, eu acredito que Deus já deixou parte da sabedoria, da maturidade escondida no passar dos anos. Isso é inevitável. Então, como você me perguntou anteriormente, né, dá para ser maduro na adolescência, por exemplo? Eu creio que sim. Primeiro pela correspondência àquilo que lhe é colocado, né? Eu creio que a rebeldia, ela impede, porque a rebeldia é nada senão você querer fazer as coisas do seu jeito. Sim. Então você não aceita um sistema, e às vezes começa no sistema familiar.
Então, quando você não anda para aquilo que coletivamente é positivo e anda no seu próprio entendimento, a Bíblia diz, não se estribe, né? Não se apoie no seu próprio entendimento. Jeremias diz que o coração é enganoso. Então, quando a gente diz, eu entendo que eu devo fazer isso, já é o começo do fracasso, porque a gente está se apoiando no próprio entendimento. Então, a Bíblia diz que não há sabedoria em se isolar. Então, como que a gente fica sábio, então, para ser maduro? E isso passa pelo tempo. É você se comunicar com a palavra de Deus e com um coletivo. Eu costumo dizer que eu não consigo entender um cristão ermitão. Ou seja, aquele cara que fica na montanha, né, e tá lá, e tipo assim, porque se você não se relaciona com as pessoas, você adquire conhecimento, mas a sabedoria é fazer o conhecimento virar ação. Então eu acredito que quando a gente vai entendendo o que Deus vai colocando, não depende exclusivamente de idade. É possível adquirir maturidade, sabedoria com pouca idade? Sim, mas tem que ter muita rendição. Tem que ter muita rendição à palavra que está escrita, tem que ter rendição à ação do Espírito Santo. E eu creio que essa intimidade que a gente está falando entre os pontos aqui é um lugar que te leva. Né? A intimidade com Deus te leva a uma maturidade. Não necessariamente cronologicamente falando. Eu sei que na idade que eu estou ainda estou amadurecendo, sei que vou amadurecer, sei que errando hoje vou perceber isso daqui a alguns anos e vou olhar para trás e vou dizer, Deus, obrigado porque o Senhor me deu mais tempo para eu aprender. Mas definitivamente, e eu quero usar conectar de novo paternidade espiritual com maturidade. Nós somos 3 irmãos. O Adriano mais velho, o Luciano, o pastor Luciano e eu. E às vezes a conversa da família com as 3 esposas juntos é assim, nossa, eles realmente cresceram na mesma casa, porque a conversa é a mesma. Por outro lado, tem hora que tem conversas que falam assim, eles cresceram na mesma casa? Porque a resposta ao ambiente é tão diferente de cada coração, que aí você fala assim, a mesma situação aqui, eles perceberam diferentes. Perceberam de maneira diferente. Então, essa resposta ao que o ambiente dá também, ela nos coloca mais perto ou mais longe de uma sabedoria. Mas tem uma chave que eu quero deixar o coração de quem está nos ouvindo aqui, no seu, e me relembrar isso também. Eu acredito que a experiência pessoal de encontro com Deus do meu irmão Luciano levou a um lugar de uma maturidade mais rápida. Porque a rendição a Deus traz revelação do coração dele, traz revelação da palavra, e essa revelação, onde o Espírito ele domina a alma, ele conduz a alma para um lugar onde você se relaciona melhor com as pessoas por um entendimento, um convencimento espiritual. Então eu acredito que tem um trabalhar do Espírito Santo que te amadurece, efetivamente, porque mesmo que não for uma resposta pronta da alma, é uma resposta pronta que Deus incutiu no Espírito. Tanto é que tem uma palavra na Escritura que diz que a própria Escritura de Deus, ela discerne o que é da alma e do Espírito, ela faz uma divisão. Então eu creio que quanto mais a gente entra em intimidade com Deus, a primeira porta que a gente tem que abrir é a porta da leitura da palavra de Deus. Não tem relacionamento com Deus e com o Espírito Santo profundo se eu não conheço os pensamentos de Deus já revelados na palavra. Né? É a parte mais óbvia, vamos dizer assim, é a porta de entrada. Eu vou dar um exemplo de novo dentro de casa. Se eu como pai, né, junto com a mãe, sendo com os filhos na mesa, eu estou falando coisas genéricas. A vida é assim, eu quero que vocês sejam isso, pensamos nisso, planejamos isso, e ali todo mundo sabe a mesma coisa. Vamos dizer, aquilo ali é a leitura da Bíblia. Os filhos estão conhecendo meu coração, está acessível para todo mundo. Mas quando eu estou sozinho com o filho, como a gente tentou fazer, aliás, a gente fez bastante, mas não fizemos por tantos anos quanto a gente gostaria, eu no caso, no dia do aniversário de cada filho, o dia do mês. Por exemplo, meu filho faz dia 24, o Samuel, então todo mês, dia 24, eu tentava sair só com ele. A minha filha Sara, dia 4, e a Samara, dia 3. Então, eu tentava sair e aí sim eu tinha um particular com ele. Entendi. Nesse nível de particularidade que eu vejo que é o trabalhar do Espírito Santo, porque o Espírito Santo revela o coração de Deus. Então, naquele momento, eu me colocava vulnerável à disposição daquele filho especificamente.
Então eu creio que a leitura da palavra é conhecer um Deus de forma geral. Uau. Um Deus que é pai de todo mundo, vamos dizer assim, né? Daqueles que se entregam a Jesus, não de todas as pessoas, porque a Bíblia é muito específica em dizer que a paternidade de Deus só é gerada pela conversão em Cristo Jesus e o selo do Espírito Santo. Mas quando eu tinha aquele particular, eu conseguia descobrir melhor os gostos de um filho, os desejos. Sim. O que você quer fazer hoje? De repente, um queria ir na praça, outro queria ir no restaurante, outro queria passear, não sei. Mas o inverso também era verdadeiro. Né? Aquele filho ou aquela filha podia dizer das coisas, não só conhecer o meu coração, mas podia dizer as coisas do coração dele ou dela. Então eu vejo assim, né? Que a gente pode ter esse particular com Deus para que através do Espírito Santo a gente consiga ser conduzido, encaminhado dentro dessas verdades espirituais que produzem tanto maturidade quanto sabedoria. Então, para finalizar, assim, Deus é o dono do tempo, né? A gente não pode ficar debaixo de um peso que a Bíblia diz que Deus ele não faz isso com a gente, né? O que faz é a nossa consciência. Sim. A nossa consciência, especialmente de pecado ou de coisas erradas que a gente faz. Então, assim, se é o seu caso agora, que está nos ouvindo, você sente um peso, uma cobrança, não é a ação de Deus de trazer, de jogar na cara, como diz a Bíblia. Claro que o Espírito Santo é instrumento de Deus, é a voz da consciência, que é aquela me levando de volta. Deus, eu lembro do começo da conversa, Deus, eu não consegui ser feliz sem você. Então ele leva, o Espírito Santo leva a gente de volta para lugares conhecidos. É por isso que Jeremias, ele escreve, diz assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então eu tinha esperança de que esse Deus me aceitando de volta, depois de eu estar desencaminhado, ele me daria, né, um lugar de paz interior. Então, sim, o Espírito Santo, ele trabalha para fazer isso, mas ele não traz peso no sentido de cobrança, de pecado, olha, você isso, você aquilo. Então, se você está debaixo disso, eu quero te convidar a se ajoelhar, a dobrar não só o seu joelho, mas o seu coração diante de Deus, e dizer, Deus, tira esse peso, né? A característica, o caráter, a natureza de Deus não é essa. É exatamente o contrário, nos aproximar dele. Então, o processo religioso, o processo de espiritualização das coisas, ele nos leva ao contrário de Deus, né? E eu quero deixar essa palavra de esperança. Há um Deus com paternidade para você, que vai gerar identidade, você vai saber que você é filho, que você é filha, que você tem um destino, que você tem um propósito, né? Como eu falei com a igreja esses dias, né? Os seus porquês, você tem que aprender a perguntar as coisas para Deus, porque através dos seus porquês, Deus vai dar o para que Ele permitiu que você vivesse tudo que você viveu até hoje. Mas Deus é abundante e Ele permite que a gente recomece de novo. O que eu acredito ser maravilhoso, né? Para mim, aquele recomeço foi muito doloroso, porque era algo assim, Deus, eu sei que eu que me distanciei de você. Mas essa aceitação de volta e Deus não só me dando o que eu já tinha, mas muito mais, que é a parábola do filho pródigo. Sabe uma coisa que não entrava na minha cabeça, Roberta? Eu olhava as coisas de maneira material. E eu olho aquele filho, ele pega um percentual que for ali do pai, ele vai e acaba com tudo. E quando ele volta, a impressão que você tem, acredito, assim como eu e todo mundo, ao ler o texto, assim, peraí, o cara jogou fora uma parte da herança, a herança dele, uma parte do que o pai construiu, e a hora que volta, tá tudo bem. Pô, já tem um novilho cevado, separado para festa, tem roupa, tem sapato, tem anel, né, tem servos e tal. E eu perguntei para Deus o meu porquê. Por quê? Como assim? Parece tão injusto, né? Parece injusto. Mas naquela época, já há mais de 20 anos atrás, o Espírito Santo falou comigo, ele disse, porque aquilo que é espiritual não acaba. Uau, meu Deus. Você está olhando só do ponto de vista material. Uau. Mas a maior herança que Deus tem, ela não é material. Por isso que eu insisto em dizer que Deus é provedor, muito antes de qualquer material, ele é provedor daquilo que é espiritual, daquilo que é eterno. Então ele volta para o ambiente de um pai de amor que está com os braços abertos, e se você ainda não sabe disso, talvez aqui conversando, ou você que nos assiste, na cultura judaica não existe isso, o pai está esperando nem com os braços abertos. Meu Deus. Então quando Jesus conta essa parábola, quando a Bíblia nos comunica esse amor do pai, está dizendo, cara, é fora do comum, não é essa referência paternal que vocês têm. Sim. O amor de Deus que ele está querendo mostrar é muito maior do que isso. Então Deus nos aceita, se você precisa de arrependimento, aceite,
Conserte sua vida com Deus hoje, Ele está de braços abertos para te receber de volta, né? O Espírito Santo disponível para produzir esse quebrantamento, essa tristeza de Deus no seu coração, para você voltar para os braços do Pai. Então, quero deixar essa mensagem para você. Existe sabedoria disponível, existe maturidade, e eu acredito que além disso ter parte cronológica, ela tem muito mais também parte de revelação de Deus. Como eu disse, eu enxergo que quando o Luciano ele se entregou para Deus muito cedo, com 15 anos, ele foi marcado com o batismo no Espírito Santo, ele mesmo disse que ele olhava para o meu pai diferente. Uau. Ele olhava com graça, ele olhava com misericórdia, mesmo sabendo das falhas e das limitações emocionais que o meu pai tinha. Eu, por não ter essa experiência, eu não tinha a mesma misericórdia. Uau. Eu não tinha a mesma graça. E a mãe, dentro de um lar que tem essa felicidade de ter uma mãe, né? A gente até tem um ditado engraçado que diz mãe é mãe, né? Porque parece que não, isso aí já diz tudo. Mãe é mãe, né? A mãe, ela tem a figura do Espírito Santo, do consolo, do amor, né? E de conduzir. A minha mãe muitas vezes tinha esse papel de dizer, não, o que o seu pai quis dizer, não, o que o seu pai está passando, não, o que o seu pai está sentindo. Meu Deus. Então eu tive dentro de casa essa experiência que hoje, com a maturidade, a experiência, a vivência com Deus, eu vejo assim, está de acordo com a palavra de Deus. Meu Senhor. A mãe, figura do Espírito Santo, ela estava conduzindo o coração dos filhos ao Pai natural, assim como o Espírito Santo conduz a gente para o coração de Deus, onde os desejos, os sonhos deles se revelam, né, de Deus o Pai para a gente. Então, essa maturidade, se ela não veio cronologicamente, no seu caso, como não veio no meu, né, de saber me comportar, honrar os pais na adolescência, na juventude, né, talvez ela possa estar vindo agora. Então, Paulo escreve, o apóstolo, ele diz assim, eu esqueço das coisas que ficaram para trás. Gente, é muito difícil esquecer. E no meu caso, eu digo que isso é obra do Espírito Santo. Sim. Porque eu vou lá e entrego na cruz. Falo, Deus, eu sei o pecado que eu cometi, eu não estou conseguindo esquecer. Então, como é que se aplica isso? Como é que se aplica? Eu deixo aos pés da cruz, entrego para Deus e o Espírito Santo começa a trabalhar isso. Então, ele apaga o nosso passado, mas ele também nos dá um novo presente e projeta um novo futuro. Sim. Então, para você, que essa palavra está tendo todo sentido, projeta sua vida de hoje para frente. Amém. Sabe? Decida apagar, deixar Deus apagar o seu passado. Você vai lembrar, mas não vai doer mais. Amém. Você vai olhar para o seu hoje e dizer, eu tenho uma nova história. Deus pode construir algo novo. Sim. E eu costumo dizer algo muito... eu dou muito valor para esse exemplo, porque assim, quando você fala de 2 pontos fazem uma reta, né? Sim. Quando você erra no segundo ponto, se você quer chegar num lugar aqui em cima, você erra para cá, aqui parece que está perto. Mas depois de 1 ano, 5 anos, 10 anos, a distância fica assim, né? Sim. Então você nunca sabe onde um ato de desobediência vai te levar num lugar ruim da vida, de arrependimento, de dor. Mas eu quero deixar a segunda mensagem mais forte que a primeira. A gente também não tem ideia de onde a obediência pode nos levar. Aleluia! Onde um ato de obediência pode nos levar. Eu nunca imaginei viver a vida que eu estou vivendo. Uau. Em todos os sentidos. Deus é muito bom. Sim. Porque lá atrás, no dia em que eu me converti verdadeiramente, deixei Deus cuidar da minha vida, que começou nesse dia, 28 de dezembro de 1996, mas seguiu por muitos outros dias. Mas quando eu disse sim para o ministério, eu não pude imaginar que Deus ia me proporcionar tantas alegrias e tantas delícias ao longo do caminho. Uau. Porque a obediência, ela por si só, ela traz prêmios. Ela traz bênçãos. Ela atrai o favor de Deus. Né? E o melhor lugar para estar é aquele lugar que o salmista escreve, Salmos 37, 4, 5. Né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então, se você está recebendo essa palavra, começa a agradar o Senhor, começa a obedecer, né? Começa a honrar Deus em primeiro lugar, vai ser mais fácil honrar pai e mãe. A partir do momento que você honrar a Deus, eu tenho certeza que a maturidade vai chegar independente da sua idade. Você vai poder comemorar isso. Amém. Gente, vocês estão entendendo aí que eu vou ter que trazer ele de novo aqui, porque tem muita coisa para derramar aqui, né? Pastor do céu, que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Eu queria saber ali, já nesse momento, né, antes do senhor começar essa jornada com o pastoreio, mas houve alguma experiência marcante com
com o Senhor, assim, nesse momento de intimidade, do jeito que você... Porque, assim, a gente olha muito mulher fazendo devocional, mulher faz todo esse, né, o dia, aquela coisa toda, mas, assim, a gente que é mulher, a gente não sabe muito qual é a realidade do homem, como é que ele faz, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, como foi, assim, esse movimento de mergulhar no Senhor de verdade, porque o Deus do Pai... não necessariamente é o Deus do Filho, Sim. Então, a partir daquele momento que o Senhor vive aquela experiência, né, de tristeza e tudo que retoma com o Senhor, né, aí tem uma outra história que começa. Sim. E também queria que o Senhor compartilhasse conosco alguma assim, experiência impactante que o Senhor teve. Tem algumas, posso falar para vocês. Na verdade, quando eu decidi caminhar com Jesus, foram ali, eu acredito que cerca de 5 anos dentro de uma vida, eu vou chamar de ordinária. Então, aquela vida onde você começa a abandonar coisas do passado. Você já trabalhava? Trabalhava sempre, tive uma carreira, eu fiz carreira em bancos, fiquei quase 10 anos. Depois, a convite do pastor Luciano, né, eu abandonei essa carreira para dirigir o Ministério Orvalho, coisa que eu fiz por 14 anos antes de vir para cá, para os Estados Unidos. Mas naqueles primeiros 5 anos dessa decisão de entregar minha vida para Jesus, a vida foi o que eu vou chamar de ordinária, comum. Sim. Até que em abril de 22 eu visitei os Estados Unidos pela primeira vez. Então, assim, todos nós, a gente tem uma forma de pensar, de agir, de observar o mundo. E, de novo, aquela explicação de mais de um filho no mesmo lar, cada um vê as coisas de um jeito. É incrível como é que a gente faz escolhas desde cedo, é difícil de explicar. Mas o fato é que é assim que as coisas são. Então, a minha visão de mundo, ela se formou a partir do entendimento que já tinha meu pai, que era um pastor, eu já via meu irmão, que era um pastor, e eu entendia que a cota da família já tinha dado. E eu pensava assim, cara, eu nasci para ser alguém assim, um bom homem, um bom marido, um bom pai, um bom trabalhador e glorificar Deus através disso. Sim. Eu tive esse entendimento. E tinha minhas limitações com Deus, porque elas eram o espelho das minhas limitações com meu pai. E aí eu estou aqui nos Estados Unidos em abril de 2002 e eu venho para um passeio com a minha esposa, Juliana, e a gente encontra uma situação familiar aqui de alguém que a gente estava visitando, onde um desses meus parentes estava com síndrome do pânico, tomando remédio tarja preta, não saindo de casa, e a gente viu, né, sentiu, teve compaixão de uma situação que a gente desconhecia até chegar. E a gente sentava para conversar com aqueles parentes no final do dia, depois de passear por aqui. E durante 3 noites seguidas, teve algo extraordinário que aconteceu na minha vida e marcou definitivamente a minha vida e a vida da Juliana, porque nós cremos nos dons do Espírito, nós cremos que eles são atuais, e eu já cria dessa maneira, não com todo o entendimento que eu tenho hoje, mas naqueles dias, por compaixão àquela pessoa, e por orarmos a Deus e buscarmos a vontade de Deus, tipo, Deus, se apresenta aqui, né? A gente tem uma situação, vamos orar. É o que um cristão faz, um crente faz. Vamos orar. Você não sabe o que você faz? Você ora. Você depende de Deus. E Deus começou a dar, nos usar em dons do Espírito. Então, nós tivemos a experiência de discernimento de espírito, que tipo de espírito maligno estava operando naquela situação. Nós tivemos discernimento, a palavra de conhecimento, quando você recebe uma palavra em que você está percebendo, conhecendo a situação. Uma palavra de sabedoria, que ela vai de encontro, ela continua a palavra de conhecimento, ou seja, ela diz, tá, eu conheci a situação, o que eu faço agora? Aí tem uma palavra de sabedoria. Só um detalhe, pastor, vocês ainda não eram pastores. Não. Vocês vieram passear nos Estados Unidos depois dessa conversão Exatamente. radical. Muito boa a sua observação. Até porque se você pensa, ou pensava isso ainda, Deus não usa só pastores. E Ele não tem a expectativa de usar pastores, Ele tem a expectativa de usar a sua vida. Amém. O apóstolo Pedro escreve dizendo que todos nós em Cristo somos sacerdotes de Deus. Amém. E eu, na pouca consciência que eu tinha, mas na muita vontade de ajudar, Deus encontrou um canal em mim, na Juliana. E eu repito, né, a gente teve discernimento de espírito, então nós oramos expulsando a legalidade que aquele demônio tinha na situação. Nós tivemos uma palavra de conhecimento da situação, então aquela situação foi revelada, alguma parte dela, palavra de sabedoria, e eu me lembro de uma visão
que eu tive também, que eu entreguei para aquela pessoa. E aquela visão, ela veio se completar mais ou menos 20 anos depois. Uau. Quando há 3, 4 anos atrás nós pudemos sentar e eu dizer para ela, você lembra? Eu falei para essa pessoa, lembra que Deus falou isso há 20 anos atrás? Então, voltando 20 anos, né, antes dessa conversa, eu saio desse momento, assim, embasbacado com Deus. Eu fico assim, peraí, Ele me usa. Então, talvez para você que entende o que eu estou dizendo, tenha sentido. Eu não me sentia digno de ser usado por Deus. Meu Senhor. Então, naquele momento, como que Deus comunica o início de uma grande paternidade que eu comecei a descobrir? Ele simplesmente diz, pode usar minhas ferramentas, eu acredito em você. Meu Deus do céu. Eu quero usar você. Aleluia. Eu quero você no meu time. Aleluia. Eu olhei para aquilo e falei assim, uau! E eu saí daquele momento e eu fiz uma oração a Deus. E dentro do meu pouco entendimento, eu falei, Deus, se andar com você é viver isso, eu não quero fazer outra coisa. Deus. Isso era abril de 2002. Em maio, o pastor Luciano me convida para cuidar da editora. Em junho, eu vou num evento, num retiro espiritual chamado Encontro com Deus. E ali Deus passa minha vida limpo. Então, em 3 meses, Deus mudou minha história. Ali eu decidi abandonar a carreira, que levou mais alguns meses, né, esse gerenciamento. E, de fato, em 2003, no início de 2003, o primeiro semestre, é o que eu chamo de ministério. Aí começou eu servir a Deus em primeiro lugar, com todas as minhas forças, meu entendimento, e a gente passou, então, a fazer parte da igreja que nós estamos até hoje, servindo pessoas através do modelo celular, de grupos pequenos e tal. Então, eu sou alguém que... Eu me tornei pastor depois disso. O reconhecimento pastoral vem em 2008, essa experiência é de 2002. Uau. Em todos aqueles anos, Deus continuou usando a gente dessa forma e de muitas outras, sem precisar ser pastor. Nossa. E eu tenho certeza que Deus me usaria independentemente, hoje ou amanhã, se eu não estiver nessa posição ou nesse chamado de pastoreio. Porque um filho, ele tem identidade e ele continua sendo filho onde ele quer que vá. Ele é filho de Deus, ela é filha de Deus aonde quer que vá. Não por causa de um cargo, de uma função que tem dentro de uma igreja. Então Deus colocou em nós o Espírito dele, Deus colocou em nós os seus dons e as suas habilidades, né? Amém. Então, naquela ocasião eu não era, esse é o marco da minha vida, é o antes e o depois, é o que eu posso separar com uma experiência que você falou. Mas antes da gente avançar, eu queria, porque a gente pulou uma parte aí significativa dessa história, pastor. Onde é que entra a pastora Juliana na sua vida? Bom, essa é outra coisa que talvez nos sirva. A gente diz que quando é uma experiência pessoal, a gente não faz doutrina. Eu era adolescente por causa dessas questões emocionais com meu pai. Eu tive um desejo muito grande de ser pai, para mostrar para meu pai como era ser pai. É claro que isso não estava errado. Ele tinha a intenção era impura, né? Porque eu queria mostrar que meu pai era falho. Mas isso era um desejo consciente ou o senhor teve revelação disso depois? Não, tive consciência depois, bem observado. Mas eu queria ser pai. E com 18 anos e alguma coisa, eu conheci a Juliana. E eu não sei explicar isso para vocês, né? Não tenho aqui, de novo, doutrina. É simplesmente o que aconteceu, é um fato. E eu conheci a Juliana, ela tinha 14 anos. E gostei dela. Depois a gente saiu para conversar e tal, ela já tinha 15 anos. E a impressão que eu tinha era assim, essa é a mulher da sua vida. Uau. Inexplicavelmente. Inexplicavelmente. Isso não quer dizer que é duas pessoas perfeitas, nem é o casamento perfeito. Nada disso que a gente fantasia, né? A outra metade, essa coisa toda fantasiosa. Mas simplesmente assim, por uma questão acredito, de destino, do que Deus tinha pensado em mim, projetado. Eu poderia rejeitar, eu acredito, né? Nessa liberdade que a gente tem. E poderia ter dito, não, eu quero outro caminho, eu não quero isso. Eu tinha outros planos. E eu me rendi ao que eu entendi ser o plano de Deus. Porque com 18 anos, para mim, não era nem idade de namorar uma menina de 15. Sim. Aí fui, pedi pro pai, né? E então eu tô com 50 anos, nós estamos juntos desde quando eu tinha 18 e ela, quando ela tinha 15 anos. E eu descobri uma pessoa que era mais crente que eu. E deve ser até hoje. Né? Uma pessoa que já servia Jesus. Então a Juliana passou a ser uma referência para mim de uma pessoa que servia Jesus dentro
do ambiente mais natural para a maioria de nós, que é uma igreja. Né? Um ambiente onde a gente começa a servir, que é dentro de casa. Então, isso foi curioso. Então, ela toca, né, violão, Sim. desde aí eu conheci ela tocando guitarra na igreja, no culto de adolescentes. Então, Pastora assim, Juliana é maravilhosa. foi uma ousada inspiração demais. para servir. Foi uma inspiração para servir. Isso também demorou alguns anos, veio depois essa consciência. Eu posso dizer que o meu ministério, servir a Deus de coração, começou mesmo quando a gente, eu aceitei o convite de cuidar da editora. Nos mudamos de Campinas para o interior do Paraná, uma cidade chamada Irati. E ali eu já não tinha o contexto que me segurava, né? E ali eu estava entregue para fazer aquilo que eu entendia ser a vontade de Deus para a minha vida. Então isso acabou sendo, de fato, um outro divisor de águas, né? Conhecer como a Juliana sempre foi de servir, foi sempre de fazer. Isso foi uma inspiração. Então eu creio que eu realmente precisava dela na minha vida. Amém. Assim como na minha vida, olhar o Deus do meu irmão imediatamente mais velho, Luciano, foi uma referência para falar assim, poxa, não tem só o Deus do meu pai, você comentou isso agora há pouco. Sim. Não tem esse Deus que parecia muito distante para mim. Tinha um Deus que era mais próximo, até pelos testemunhos que ele dava. Sim. Então, caminhar com ele também foi ter contato com esse Deus mais próximo, de ver as ações de Deus de uma maneira mais corriqueira, no dia a dia. Isso me despertou bastante o coração. Então, essa é a história da Dona Juliana, né? Onde eu conheci aquela garota, falei, mas é muito cedo para a gente ter algo assim, mas algo me impelia dizendo assim, você já achou? E eu falava assim, uau, não tô acreditando. E a gente foi aos trancos e barrancos da juventude, quando a gente começa a namorar muito cedo, com pouca maturidade ou nenhuma, por mais que a gente tivesse um lastro de família, Sim. a gente também tinha as imaturidades inerentes da idade, né? Natural, Então, assim, né? nós ensinamos os nossos filhos para assumir relacionamentos depois dos 18 anos, onde algumas etapas já estão mais claras, principalmente o ensino médio no Brasil, sabe se vai estudar fora ou não, Sim, né? Já está sim. com uma maturidade ali para assumir algumas coisas, inclusive no Brasil, 18 anos para poder dirigir, né? E eu lembro que eu já tinha 18, logo depois de conhecê-la, eu fui lá, consegui minha carteira, fui liberado do exército. Então, algumas etapas que vão sendo vencidas, né? Sim, Isso é muito sim, importante. na Mas jornada. a graça de Deus também operou muito no nosso casamento, por sermos de famílias diferentes, por ela ser a mais velha, o seu caçula, já são os conflitos naturais, né? Ela aprendeu a cuidar dos irmãos, eu aprendi a ser cuidado. Então, tudo isso você joga numa panela. A gente costuma brincar também, né? Quando a gente fala para casais, que na casa dos pais dela, você punha a comida no prato, orava, agradecia a Deus e começava a comer. Na minha, a comida tinha que estar dentro da panela ou da travessa, aí orava e depois punha no prato. Quando a gente casou, a gente falou, como é que a gente vai fazer? Ela falou, vamos fazer do seu jeito, ela falou. Uau. Então é um exemplo de muitas coisas que acontecem, Legal. né, dentro de um relacionamento conjugal, familiar. E são ajustes que são extremamente necessários ser feitos, né, pastor? Todo dia. À medida que a gente vai amadurecendo Sim, com diariamente. Deus, na vida, a gente precisa estar sempre aparando arestas, fazendo Sim. esses ajustes. É muito bom conversar com o senhor, porque tem muito assunto, glória a Deus. Legal. E o senhor falou dessa experiência e eu fiquei pensando, meu Deus, então se isso aconteceu antes dele ser ordenado a pastor, imagina quando aconteceu a ordenação, né? Mas antes de chegar na ordenação, eu ainda queria perguntar, pastor, como era que o senhor mantinha a prática, né, para alimentar esse relacionamento, essa conexão com Deus? Roberto, eu quero dizer que apesar de eu mesmo, como cristão, como líder, como pastor, dizer faça dessa maneira ou daquela maneira, eu não acredito que exista uma maneira só de buscar Deus. Eu creio que existem resultados comprovados de certos métodos, como ter disciplina. Se você tem disciplina no alimento, na alimentação, no exercício, na leitura, na profissão, você recebe, esse crescimento é natural, você recebe o retorno desse investimento. Sim, sim. Mas tem um ponto que eu quero dizer que foi mais a marca do que eu tive do que necessariamente a disciplina do vou ter o meu lugar, o meu momento, tantos minutos, vou fazer isso em sequência. Não é uma característica nata minha. A minha característica nata é espontaneidade. Então, o meu relacionamento com Deus, eu acredito que os pontos altos são os pontos espontâneos.
onde eu busco a Deus todo o meu coração. Não é porque eu estou no meu quartinho da oração, não é porque eu estou lendo a Bíblia. Então, assim, eu posso não ser uma referência para todo mundo, mas posso ser uma referência para alguns, de buscar a Deus todo o coração, de maneira espontânea. Sim. E isso, quando você me perguntou de intimidade com Deus, então, a música para mim é um lugar indispensável. Uau. De novo, não é para dizer que para todo mundo precisa. Mas para mim é necessário. É necessário no meu devocional, quando eu sou convidado para ministrar, ou seja, na nossa própria igreja, em outros lugares. Eu gosto de chegar num ambiente da adoração, é onde Deus comunica algumas verdades espirituais que eu preciso para mim ou comunicar para alguém. E no meu secreto também pode, de repente, passar um dia que eu não li a Bíblia e não fiz uma oração, igual se convenciona falar. Não, eu orei hoje, mas no outro dia eu estou 3 horas num devocional, sem hora para começar, sem hora para acabar. Aliás, tem hora para começar, mas às vezes não tem hora para acabar. Mas é aquela entrega de coração, né? Quando você rasga o coração, você fala o que você precisa falar. Salmo 51, se eu não me engano, ele diz que Deus tem prazer na verdade do íntimo. Muitos de nós, a gente carrega uma marca de religiosidade no próprio relacionamento com Deus. Oh, yeah. Então imagina você conversando com uma pessoa, mas você cheio de tato, cheio de reserva, vestindo um chapéu que não é seu, falando de uma maneira, né? Talvez se eu estivesse com outra roupa ou de uma outra forma aqui, tentando ser alguém que eu não fosse, eu não estaria à vontade. Sim. A gente faz isso de maneira inconsciente com Sim. Deus, a gente faz isso de maneira inconsciente com pessoas. E essa é a beleza de você ter vivido muitos anos. Dizem que quando você vai ficando mais velho, você fica sem filtro. Porque a pessoa ela vai se aceitando, se amando tanto, que ela já não está preocupada em agradar todo mundo a qualquer custo. Sim. Né? Eu acho que eu estou começando a arranhar esse lugar de me amar a ponto de saber que me ame, né? Que eu sou desse jeito mesmo. E quando você está com Deus dessa maneira, a segurança do amor de Deus é algo que eu desafio você que está nos ouvindo, nos assistindo. Eu desafio você a pular nesse rio. Uau. A segurança do amor de Deus, de novo, ela reafirma a sua identidade. Sim. E ela te dá uma tranquilidade absurda. A gente fornece para os pais um livro que se chama As 7 Necessidades Básicas da Criança. O amor é uma delas, a afirmação, a aceitação, são outros aspectos. Então, quando você sabe que você é filho, você não só tem consciência pela fé, mas porque você já experimentou, Deus já deu prova do amor dele por você em circunstâncias diversas, e aquilo forma uma convicção tão grande. Você entra com Deus já sem reservas, você entra ali na intimidade com o Espírito Santo, né, dentro de um devocional, seja ele rápido ou seja ele mais lento, mais profundo. Né? Então, assim, poxa, funciona métodos? Funcionam. Mas o meu método é um método da intimidade, da espontaneidade, né, de às vezes não ter tido um tempo de qualidade como eu queria por 1, 2 ou 3 dias, como um exemplo, mas chegar um dia assim e simplesmente você se largar diante de Deus. Então, assim, tem coisas que eu nem posso falar aqui, mas eu danço com Deus, no meu particular. Pastor, que né? alegria ouvir isso. Eu sou uma pessoa assim, então, assim, eu vejo que Deus, Ele ama tanto cada um de nós. Sim. Querido, querida, Deus te ama tanto que Ele aceita o jeito que você é. Oh, yeah. Você não precisa ser de outro jeito. Uau. Né? Você tem que ser do jeito que você é. Afinal E eu quero de contar. contas, foi ele que fez. E eu quero contar assim, uma né? muito boa que eu lembrei agora. E você conhece essa criança que já virou um adolescente na nossa igreja. Eu não vou mencionar quem é. Mas um dia a gente se encontrou no corredor ali. E ele virou para mim e ele falou assim: Pastor, você tem inveja do seu irmão? E quem estava pregando na igreja era o pastor Luciano. Sim. Eu achei aquela pergunta maravilhosa, assim, cara, né? Porque uma pergunta de criança. Sim. Eu falei assim, Espontânea, não, eu sei quem eu sou, eu sei que Jesus me ama, Deus me ama do jeito que eu sou. Eu quero dizer isso para você, sabe? Deus ama você como você é, Deus te ama, Roberto, como você é. É verdade, né? pastor. Deus não se agrada dos nossos defeitos que se tornam pecados. Deus ele não está apreciando Sim. os nossos erros. Mas Ele sabe o que Ele colocou, o dínamo que Ele colocou dentro de nós, a inteligência, a sabedoria, a maturidade que Ele já nos deu, os dons espirituais, coisas que a gente não produz com a mão, mas que vem diretamente do céu para a nossa vida, para ser ferramentas na vida dos outros. Então, quando você está num devocional, nessa intimidade, sabendo quem você é, quem é Deus, de onde vem aquilo que você espera, que nada você produz de você mesmo,
Então, é um lugar de entrega. Então, a minha experiência, se inspirar, cada um que está ouvindo, é essa. É um lugar da espontaneidade, da liberdade. Né? O meu relacionamento com Deus, ele tem disciplina. Tem disciplina ao longo dos anos, fazendo a mesma coisa. O que eu queria dizer que não é aquela coisa tipo do treino físico. Né? Hoje eu vou fazer 30 minutos de esteira, 20 minutos aqui de musculação, né? E fazer isso de maneira espiritual. Eu não tenho essa referência. Tem assim, amar Jesus de todo o coração, querer Ele acima de todas as coisas, e quando no meio do caminho alguma coisa vai competir e o Espírito Santo te mostrar, você ser capaz de tirar aquilo da sua vida e falar, muito obrigado, eu vivo sem, mas eu prefiro o meu relacionamento e minha intimidade com Deus. Uau, 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 uau. Muito bom, pastor, porque assim, cada um de nós tem um perfil comportamental diferente, né? Deus nos fez de forma diferente. Se a gente olhar para os dedos das mãos, né, a gente está careca de saber que somos todos diferentes. Verdade. E eu amei que o senhor falou aí, né? Eu danço com Deus, porque eu inclusive falei com a pastora Juliana uma vez, falei assim, pastora, agora eu surtei de vez, geral, pirei, tenho certeza que agora eu preciso de alguma coisa diferente, porque o Espírito Santo me chamou para dançar de madrugada. Olha aí. E aí ela falou, aí ela sorriu, brilhou os olhos, ela disse, é o Espírito Santo mesmo. Eu falei, ufa! Eu queria aproveitar a onda e falar assim, bom, para as mulheres talvez seja mais, é comum, né, em igreja evangélica, ter a dança, a maioria das vezes é menina, acho que é mais próprio, enfim, parece mais adequado, mas eu lembro de Davi, né? Sim. O rei Davi. Dançando na presença de Deus. Então, assim, eu sei que a energia já não é mais a mesma. Mas essa, para dançar, para sair pulando. Eu lembro do David Keelan, né? Cantando, correndo. Eu corri na igreja. Sim. Muitas vezes já paguei esse mico, como alguns diriam, né? Então, acho que entregar o coração. Sim. Entregar o coração de qualquer maneira que seja. Você pode ser alguém que ergue as mãos, não ergue, tá tudo bem. Você pode ser alguém que ajoelha ou não ajoelha, tá tudo bem. Deus conhece o coração. Amém. E o coração é o centro de todas as decisões. É de onde Jesus diz que flui, né? Do interior flui, as decisões são do coração, né? As fontes de vida vêm do coração. Então, assim, a gente precisa relacionar com Deus através do nosso coração, até das nossas emoções. Né? Então, dependendo de onde a gente foi criado, há um freio, né? Há uma crítica à sua espontaneidade. Sim. Em outros ambientes há um excesso. Né? Eu acredito que a gente tem que encontrar o nosso lugar de aceitação e o secreto produz isso, porque você não faz isso, você não precisa do público, se você vai ser aprovado ou desaprovado. Né? No seu secreto, né? Me perdoe essa indiscrição, vale tudo. Deus é na sua multiforme graça, Ele também se expressa de forma tão criativa conosco, né, pastor? É desse jeito. Meu Deus, obrigado, pastor Paulo. Eu tô aqui, com água na boca para a próxima edição, porque tem mais coisa, a gente chegou só até o início do ministério, mas assim, eu tô muito feliz com a participação do senhor aqui, porque além do senhor ser uma pessoa livre, o senhor revela um Deus que nos dá essa liberdade de sermos livres na intimidade. Amém. E eu sei que existem pessoas que estão assistindo esse episódio hoje e que podem, né, tá vivendo aquele lugar de tipo assim, mas eu tenho que ser igual a fulano. Eu tenho que parecer com o fulano. Sim. E na verdade, quando a gente tenta ser parecida ou igual a fulano, a gente deixa de ser quem Deus nos criou para ser, na verdade. E se você me permite, eu quero dizer, saiu o desenho agora recentemente de Davi, né? Um desenho interessante de assistir, eu assisti. Mas uma coisa que veste bem o que você está falando é Davi tentando usar a armadura de Saul. De Saul, exato. Então, assim, né, você que está aí, a gente não precisa da armadura, da veste, da estrutura de outra pessoa. Deus é, ao mesmo tempo, Deus de todos que o aceitam, mas é um Deus tão individual que Ele produz, né, em nós uma espécie de armadura própria, de vestimenta própria, né? Aliás, antes dele produzir, ele já nos conhece. Então, essa liberdade que eu acredito que é o ser humano experimentar um Deus na sua pessoalidade, na sua individualidade, na sua singularidade. Então, não é só um pai que dá a mesma ordem para todos os filhos. Por exemplo, né? Eu criei meus filhos assim, tira o lixo, por exemplo. Né? A ordem é igual para todo mundo. Sim. Então, essa parte é aquela parte genérica, mas na hora que
um filho não tira, por exemplo, ou a maneira que o filho tira eu estou observando, eu vou lá e vou dizer, cara, tem uma maneira melhor de você fazer isso. Olha, faz assim, faz assado, ainda é particularidade. Então, eu creio realmente num Deus que ele traz, sim, um peso de glória, de constrangimento para a gente andar com ele, porque ele é santo, não tem como ele fazer isso. Então a gente não pode usar as nossas vestes sujas, né? A Bíblia fala isso com muita clareza, e vestes na Bíblia fala sobre condição, sobre a dignidade ou indignidade da pessoa diante de Deus. Mas eu creio que Deus, sim, ele nos criou com essa diversidade, então ele nos aceita, e essa liberdade da vida particular com Deus é uma das grandes chaves que eu quero deixar aqui no seu coração, né? De você ser livre, porque eu fui tirado desse lugar. Porque assim, para explicar o contexto do qual Deus está nos conduzindo nessa conversa. Eu tenho meu irmão Adriano, que sempre foi uma referência de estudioso, altas notas, condecorado na escola e tal. Então eu tô ali com 10, olhando para o irmão de 14, todo mundo aplaudindo. Né? Depois, na outra formatura, era o Luciano, o irmão que estava fazendo como é que fala? O discurso, a oratória. Né? E eu sou o único filho que tinha um apelido diminutivo, Paulinho. Então eu fui, aos meus próprios olhos, me apequenando. Então, como a Bíblia diz dos 12 espias que vão olhar Canaã, 10 voltam, não, cara, a gente não consegue, a gente não pode. E aqueles dois, Josué e Caleb, que tiveram olhos de fé, né? E eles são colocados não só entram na terra, como são colocados em posição de liderança. E Deus ele me usou a minha vida como exemplo para agora estar dando testemunho para você, mais uma das muitas oportunidades que Deus deu, para dizer que às vezes, sem perceber, a gente tem esse pensamento, essa visão a respeito de si mesmo, do ambiente, né? de se apequenar ou de vestir a armadura dos outros. E a Bíblia diz que os irmãos de Davi não entenderam, né? A coragem dele era tamanho que o rei fala, nem que esse cara morra, deixa ele se aventurar aí, porque é o único que apareceu. E a ponto de chegar e dizer assim, cara, não dá para lutar do seu jeito. Eu vou lutar com aquilo que Deus me deu. Eu vou vencer com as armas que Deus me deu, com as experiências que já me deram, essa convicção que ele falava que matou o urso e o leão. Então, assim, você já tem e já é um mínimo que Deus já planejou para você continuar vencendo. O resto, quando eu digo mínimo, é que tem o máximo, né? É para eu e você a gente descobrir em Deus. A Bíblia está aí em relação com o Espírito Santo. Deus vai transformando a nossa mentalidade, afirmando nossa identidade, gerando a segurança da paternidade para que isso nos dê um destino, um propósito, né? O que nós precisamos fazer para a glória dele. Então, isso que nós estamos fazendo aqui é parte do seu chamado. Atendi o seu chamado para a glória dele. Amém. Amém? Amém, amém. Meu Deus, ficaria aqui muito mais tempo, pastor. Muita sabedoria de Deus derramada aqui no meio de nós. Deus é bom. Gente, que presente, né? Eu estou me sentindo extremamente abençoada. Pastor, para a gente finalizar, eu queria pedir para o senhor fazer uma oração, porque a gente falou aqui sobre paternidade, sobre a nossa liberdade em Cristo de adorá-lo da maneira como ele nos criou. E eu queria aproveitar esse momento para pedir ao Senhor para fazer uma oração, né, por nós, pelas pessoas que estão nos acompanhando, sobre isso, e deixar uma mensagem, além dessa que o Senhor deixou, a respeito desse lugar em Deus de paternidade, que o Senhor me ensinou a chegar. Bom, é uma responsabilidade, mas também é um privilégio, né? Estar falando com pessoas tão queridas, primeiro nesse ambiente aqui, segundo pessoas que estão nos ouvindo. A minha mensagem ela vai ficar um pouco redundante nessa relação de liberdade com Deus, pela paternidade, né, que Deus propôs. Por que eu insisto em falar isso mais um pouquinho? Porque eu repito, Jesus veio como Senhor, veio como Salvador, mas o foco dele era revelar um pai, né? Era revelar o Abba, era revelar um Deus que ele não só fez criaturas, mas ele fez filhos que ele quer em volta da mesa. E talvez, de novo, essa seja uma área difícil para você, por causa daquilo que você experimentou na sua vida. Não ter um pai ausente fisicamente, ter um pai ausente espiritualmente, emocionalmente, eu não sei qual que é a experiência negativa que você possa ter,
e tantas outras possibilidades que tem, mas assim, existe um Deus que é o Pai perfeito, que quer te dar uma experiência de liberdade e de aceitação que talvez você ainda não experimente. Mergulhe atrás dessa verdade, sabe? Corra atrás disso, como uma criança corre atrás de um abraço de um pai, sabe? De um colo de um pai, porque a gente precisa, isso é libertador. Uau. Essa semana eu ouvi o Douglas Gonçalves falando, né, sobre entender que o propósito do casamento é refletir o casamento de Jesus com a igreja. O ambiente familiar, o propósito que Deus criou é exatamente para poder refletir dentro do lar um espelho de quem ele é, né? A gente ter uma ideia de quem ele é. E eu gosto muito do livro do pastor Luciano que diz o propósito da família. E o subtítulo é algo como o valor da experiência familiar, né, na relação com Deus. Então, a gente precisa passar limpo a nossa história. Eu e você precisamos passar limpo a nossa história familiar para ver o que está nos impedindo de ter essa revelação de um Deus que pega a gente pela mão. Então, eu creio que esse é o principal motivo de Deus. Ele não queria só nos salvar da nossa perdição, do caminho do inferno, perdoar os nossos pecados, nos dar uma paz e consciência. E a gente, é muito mais do que isso. É um Deus e um Pai que é eterno. Amém. E que a gente vai passar a eternidade. Então eu quero deixar essa palavra para você e quero orar pedindo que Deus quebre todas as cadeias nessa área para que você tenha liberdade. Podemos orar? Com certeza, pastor. Maravilha. Senhor nosso Deus, obrigado mais uma vez, Senhor, por esse tempo onde a gente pôde refletir sobre a sua natureza, ó Deus, como Pai, né, as suas características, seus atributos eternos, para mostrar a cada ser humano que converte seu coração de que o Senhor não é só um Criador, o Senhor não é só soberano, as coisas estão debaixo do seu controle apenas, mas o Senhor enviou teu Filho, o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo de Nazaré, para mostrar uma paternidade, um Deus que é Pai. E eu te peço no nome de Jesus, que todo espírito que está atrasando a vida, segurando, Senhor, o entendimento, a revelação de cada pessoa que nos ouve, que esses espíritos sejam revelados em nome de Jesus. Amém, que haja Jesus. Uma quebra a partir de agora, Senhor, da ação dessas legalidades espirituais, que elas se afastem da vida de cada um de nós aqui, Senhor, para que haja a luz do Senhor brilhe sobre a vida de cada um e que cada um possa crescer na sua revelação de paternidade, não no entendimento da mente, mas na revelação no espírito e no coração que governa as ações de cada um de nós. Senhor, abençoa poderosamente, traz paz ao coração dessa pessoa, perdoa os pecados, nós comunicamos isso que a Tua palavra nos diz, para comunicar o perdão dos pecados, que haja arrependimento, Senhor, mas amém, mais Jesus. Do que isso, que haja preenchimento com o propósito do Teu Espírito Santo, Senhor. Que é revelar o Seu coração a cada uma dessas pessoas que nos ouve, que nos assiste. Amém, nós oramos, Senhor, agradecendo por cada pessoa envolvida na produção de mais um desses episódios, obrigada, ó Deus, Jesus. Pelo Seu chamado à vida da Roberta, Deus. Pela disposição de se colocar aqui, ó Deus, amém, e em nome de Jesus, que nessas cadeiras se sentem pessoas incríveis, Deus, para transmitir amém, o Evangelho da graça, amém, o Evangelho Jesus. Da salvação, o Evangelho do perdão, o Evangelho amém, da restauração, Deus. O Evangelho da regeneração amém, em Cristo Deus. Jesus, para que mais pessoas possam não só crescer em Deus, mas se converter a esse Deus de amor, Pai. É o que nós te pedimos, Deus. Em nome de Jesus e pelo Teu Espírito Santo. Amém e amém. 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 Glória a Deus. Pastor, muito obrigado. O senhor não faz ideia do quão especial para mim amém. É a sua família, é esse momento que a gente está vivendo aqui. Eu esperei bastante, mas vocês entenderam o presente, né, gente? Então, obrigada. Estou muito feliz e honrada de tê-lo aqui, tá? A alegria é minha. E você que nos acompanhou até agora, aproveite aí, pegue suas anotações, compartilhe com as suas amigas, porque o que acontece? Quando a gente aprende, a gente precisa compartilhar com as outras pessoas, que você retém mais o conhecimento. Eu espero de todo o coração que esse episódio tenha edificado a sua vida, principalmente sobre a paternidade. Nós viemos aqui para falar de intimidade com Deus, mas o Espírito Santo nos conduziu a tudo que foi derramado pela vida do pastor Paulo, e eu estou muito feliz de ter você aqui conosco também. Lembre, o Senhor é o seu refúgio e a sua fortaleza. Se você tem acompanhado os nossos episódios, eu fico feliz de ter você aqui, mas se você ainda não acompanhou, você pode passear pelo nosso canal.
assistir os demais testemunhos que você vai convictamente entender tudo que nós conversamos aqui. Um beijo no seu coração e até o próximo episódio, se Deus quiser. Até a próxima. Foi um prazer ter você conosco. Se você acredita que esse episódio falou ao seu coração, então eu vou deixar disponível aqui para você alguns episódios. É só clicar no próximo episódio e continuar a sua jornada. E deixa Deus tocar o teu coração através de cada testemunho que está aqui.